Esse é o primeiro vídeo de apresentação do trabalho chamado Linguagem, Educação e Afetos. Esse trabalho é uma pesquisa que eu estou fazendo na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na Adolescência, uma disciplina da Universidade Federal do Ceará. Essa pesquisa, ela está sendo feita nessa disciplina e eu tento relacionar a linguagem com a educação. Eu tento fazer uma análise da história da linguagem e dizer que como é que essa linguagem influencia a educação, né? Como é que isso está relacionado e tudo mais. Como esse é um vídeo de introdução, eu vou falar um pouco das bases da minha pesquisa, vou falar um pouco dos meus objetivos e a gente vai começar a entender um pouco mais o que é essa linguagem, educação e afetos. O eixo central da minha pesquisa é a linguagem, então é a partir da linguagem que eu vou desenvolver os meus argumentos, desenvolver as minhas análises, enfim. Os objetivos dessa pesquisa é uma crítica e uma proposta. Então eu vou fazer uma crítica a essa história da linguagem, né, como essa linguagem foi se desenvolvendo e, além de fazer essa crítica, eu vou apontar algumas propostas, né, para isso. Existem 3 perguntas centrais para essa pesquisa, né, que eu comecei a investigar, que a primeira pergunta é por que a sala de aula é um espaço, no geral, opressor? 2. Por que a linguagem vem sendo uma ferramenta de exclusão? E 3. Como a linguagem pode ser uma ferramenta de afetos e multiplicidades? Então, são essas 3 perguntas que são basicamente a base da minha pesquisa. São a partir desses questionamentos que eu começo a investigar a história da linguagem, que eu começo a fazer uma crítica e que eu tento relacionar a linguagem com a educação. Justamente para falar de alguns problemas da educação, para falar de alguns espaços que são muito opressores, para falar de exclusão, para falar de por que não temos afeto, por que a gente exclui a multiplicidade, que eu estou fazendo essa pesquisa e que eu estou relacionando a linguagem e a educação. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando eu apresentar realmente os argumentos e as teses da minha pesquisa. Mas por enquanto esse é um vídeo só de introdução. As bases da minha pesquisa é assim: eu tenho uma linguagem, da linguagem eu entro para a sociedade, e da sociedade eu entro para a educação, e da educação eu falo de uma coisa muito específica que é a sala de aula. A educação não se resume só na sala de aula. A educação é um processo muito maior, que eu também vou falar disso, mas eu faço todo esse caminho para poder chegar na sala de aula, que, enfim, é o meu contexto, foi o meu contexto, né, desde sempre. A nossa educação está sendo muito entendida como sala de aula, então o meu contexto agora é ir para a universidade, entrar na sala de aula, e essa sala de aula é muitas vezes um espaço opressor. E isso me instiga muito a querer pesquisar, a querer entender, e é um dos objetivos desse trabalho, né? E aí, por que a linguagem? Por que escolher a linguagem como eixo central dessa pesquisa, né? A primeira coisa que eu posso dizer é que a linguagem é a base da sociedade. Então, para que eu entenda a sociedade, entenda a educação, entenda a sala de aula, eu preciso entender o que é base, o que fez com que a gente se juntasse. Então, eu entendo a linguagem como uma grande ferramenta de formação de sociedade. A sociedade ela se formou porque as pessoas conseguiram se comunicar e fazer esse acordo social. Então, a linguagem ela é uma estrutura da sociedade. E se ela é essa estrutura da sociedade e a gente está falando de uma coisa que está na sociedade, que é a educação, então é muito justo, é muito interessante que a gente investigue a linguagem, que a gente entenda o que é esse processo, que a gente entenda o que foi esse caminhar do homem com a linguagem, o que foi esse acordo social, para que a gente fale de educação, para que a gente fale de sala de aula, para que a gente fale de afeto, de multiplicidade, de opressão na sala de aula, de exclusão, enfim.
Eu tô tentando falar de muitas coisas, mas eu vou tentar resumir, porque, enfim, isso aqui é uma apresentação em videoaula, mas que também tem a parte no slide que eu também vou disponibilizar aqui. E aí o próximo vídeo é a primeira parte do trabalho chamada Linguagem e Exclusão. Tudo indica que a consciência da morte foi a primeira manifestação da consciência humana. Quando teve certeza da morte, o homem também se deparou com a vida. Essa é a primeira frase do livro chamado O Homem que Sabe, da Viviane Mosé. A Viviane Mosé, ela é uma filósofa, educadora, psicanalista brasileira, e ela começa o livro desse jeito. E é a partir daí que eu vou começar a minha análise sobre a linguagem, né? Então, ao que tudo indica, foi a consciência da morte, foi a partir dessa consciência da morte que o homem teve a consciência da vida. Quando o homem percebeu que ele morre, que ele é finito, ele também percebeu a vida, porque ele conseguiu fazer esse primeiro contorno, esse primeiro pensamento que é a vida é aquilo que está entre o que nasce e o que morre. Um dia eu nasci, então eu tô nisso, eu tô nesse processo, e um dia eu vou morrer. Então eu tô em um processo que eu tô chamando aqui de vida, que é aquilo que está entre o que nasce e o que morre. Eu não sei o que vem antes, então o que vem antes não é vida, e eu não sei o que vem depois, porque o que vem depois eu desconheço e também não é vida. Então eu estou entendendo vida como esse processo que está entre o que nasce e o que morre. Então, como a morte é uma coisa muito desconhecida, muito instável, eu posso morrer a qualquer momento, então isso é tão desconhecido que me causa muito medo, isso é tão instável que me causa muito medo. Então, foi a partir disso, dessa consciência da morte, dessa consciência da finitude, que o homem é finito, que o homem vai morrer, que o homem ele percebeu a vida, ele percebeu esse processo que ele está inserido, que ele, enquanto ser que vive, ele está em um processo que é desconhecido, mas a morte... né? E antes do nascimento dele é algo ainda mais desconhecido e por isso causa muito mais medo nele. Então é aí que a gente tem talvez um primeiro pensamento assim propriamente dito, que é a vida está entre o que nasce e o que morre. Então o homem ele conseguiu fazer esse primeiro contorno, esse primeiro recorte, essa primeira interpretação, que foi a partir da consciência da morte. Se eu morro, eu entendo que eu estou em um processo que está entre aquilo que nasce e que morre. É um processo desconhecido, é um processo que me dá medo, é um processo que eu estou ainda descobrindo, né? Mas que é menos desconhecido do que a morte. Então, o homem ele teve esse primeiro pensamento, esse primeiro contorno, essa primeira interpretação do que é a vida. E aí a gente tem uma coisa muito interessante. Se o homem percebe que ele morre e que a morte é algo que dá medo, que é desconhecida, que ele não sabe para onde que ele vai, ele tem a vida como um valor. Então, a vida, quando eu percebo que eu morro, ela é muito importante. Ela é um valor agora da humanidade, porque a morte é algo que causa muito medo. Então, se eu tenho uma vida, se eu tenho essa possibilidade de fazer alguma coisa, de me movimentar, que ainda é caótico, que ainda é desconhecido, mas que eu tenho possibilidade de estar descobrindo, de estar me movimentando. Então, eu instauro a vida como um valor, porque eu tenho essa possibilidade de estar me movimentando aqui nela. E a morte, essa consciência que eu estou tendo da morte, ela é tão desconhecida que ela não parece não me mostrar possibilidade nenhuma. Então a vida, ela é agora um valor. E se a vida é um valor, eu, enquanto homem, né, homem primitivo, eu percebo que a vida ela é tão caótica, existem tantas coisas que me deixam com medo, a fome que vem do nada e que eu ainda não entendo esse processo, existem fatores naturais, existe uma chuva que eu não entendo o que existem os outros animais que a qualquer momento podem me matar. Então,
eu estou vivendo aí num período pré-histórico que é extremamente instável, porque o homem ele está ainda se descobrindo, ele acabou de colocar a vida como um valor, então ele está nesse meio caótico que é aquilo que ele desconhece, que ele está entendendo, que ele está percebendo uma chuva, que ele está sentindo fome, que ele precisa caçar para comer, que ele precisa enfrentar os outros animais e que ele precisa estar diante do outro, né? Ele precisa estar diante do outro ser humano, e esse ser humano também não está nesse processo da vida que é desconhecida, que também causa medo, porque existem muitas coisas que eu ainda não conheço dentro da vida, né? E aí foi necessário que a gente se juntasse, que a gente se relacionasse com o outro, porque senão a gente ia morrer, porque a gente não estava entendendo nada. Então quando a gente se juntava com o outro, quando a gente se comunicava com o outro, a gente tinha esse fortalecimento, a gente começava a se agrupar, a fazer acordos e a começar a entender as coisas. Então, vamos lá, eu tenho a vida como um valor, a vida é importante, e para que eu esteja na vida eu preciso sobreviver, obviamente, e para que eu sobreviva eu preciso viver em grupo, porque a partir do momento que eu vivo em grupo, eu consigo estabelecer algumas coisas, eu consigo estabelecer alguns acordos, eu consigo entender melhor a vida e eu consigo sobreviver. Eu preciso do outro para sobreviver, porque caso contrário a gente se mataria muito fácil, a gente sumiria do mundo muito fácil, porque a gente tem muitos instintos e a natureza ela é muito maior do que a gente. Então a gente precisou se juntar para que a gente conseguisse se organizar e viver diante disso que nesse momento, né, pré-histórico, foi muito instável, deu muito medo porque era muito desconhecido ainda. Então a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa viver em grupo, porque a gente acabou de instaurar a vida como um valor. A vida é importante, preciso viver, e eu sei que eu preciso do outro, porque eu sozinho eu vou morrer aqui, porque isso é muito instável, e o outro vai, ou eu mato o outro, ou o outro vai me matar, e aí se eu matar o outro, vem uma outra coisa e me mata, porque eu tô sozinho, eu não consigo me proteger de todas as coisas que tem na natureza sozinho. E aí, se eu preciso de um acordo para viver em grupo, se eu preciso chegar para o outro e dizer: ei, outra pessoa, vamos aqui fazer um grupo, vamos viver em sociedade, é aí que eu preciso da comunicação. Então, é aí o primeiro momento que vai entrar a linguagem. Eu preciso de um acordo, eu preciso me comunicar com o outro para que eu possa formar sociedade, para que eu possa sobreviver. Então, para formar essa sociedade, eu precisei da comunicação. E aí eu tenho o som, eu tenho os gestos, eu começo a tentar me articular com o outro, eu começo a tentar gesticular, mostrar alguma coisa, a fazer algum som. E aí aos poucos isso foi desenvolvendo e isso foi formando o que a gente entende como as palavras. Então foi a partir dos gestos, dos sons que a gente foi conseguindo se organizar e formar as palavras. Então a gente apontava para alguma coisa, por exemplo, e aí fazia um som, e esse som ele começava a ser identificado como aquela coisa que eu apontei. Então as palavras elas foram surgindo, né, para que a gente conseguisse fazer um acordo, para que a gente vivesse em grupo. A gente precisava estabelecer algumas coisas para que a gente vivesse em grupo. E aí, as palavras, elas são um contorno, um limite, uma delimitação diante da imensidão, da expansão que é a vida. Então, a vida é um monte de coisas que eu ainda estou entendendo, que eu ainda estou tentando perceber, que ainda é muito instável para mim, sendo que quando eu começo a gesticular, quando eu começo a fazer algum som para identificar algumas coisas, eu começo a fazer um acordo com o outro. Então eu chego para o outro e eu digo, aponto e digo e faço um gesto, né? E faço um som. Eu começo a formar essas palavras e a formar um acordo com o outro, a formar um limite, um contorno, uma interpretação com o outro. Então a sociedade, os grupos, eles foram surgindo assim, eles começaram a
a fazer esses acordos a partir desses gestos, desses sons que acabaram se tornando as palavras que a gente entende, né? E aí essas palavras, elas têm essa função. Eu tenho a vida, que é enorme, eu tenho esse processo que eu ainda estou descobrindo e que eu começo a fazer recortes, a delimitar, a fazer interpretações daquilo e a colocar essas interpretações, esses limites na palavra para conseguir dizer para o outro, para que eu consiga fazer um acordo com o outro, para que eu consiga viver com o outro, viver em sociedade, né? Então, as palavras, resumindo, é uma delimitação diante do caos para poder fazer um acordo social. Então, eu começo a me comunicar a partir das palavras para que eu consiga viver com o outro, para que eu consiga fazer esse acordo social. E as palavras, elas nasceram de uma restrição, de uma imposição de sentido. Significa que a vida é essa imensidão e que eu indivíduo, começo a gesticular e a fazer alguns sons para falar de alguma coisa, para comunicar pro outro de alguma coisa, sendo que isso é uma restrição que eu estou fazendo de uma coisa que eu não conheço, que está aqui para mim, que é imenso, que é confuso, que eu estou descobrindo e que eu começo a tentar comunicar isso aqui pro outro. E quando eu comunico, eu faço uma imposição, eu faço uma restrição de um monte de coisa que eu tô vendo, mas que eu faço uma interpretação e digo pro outro. E aí a gente começa a se articular, a gente começa a se comunicar. A palavra, ela é um contorno do infinito de possibilidades de interpretação. Então, eu, enquanto indivíduo, né, que estou fazendo isso, eu posso... Cada pessoa pode fazer uma interpretação, pode fazer um gesto e um som e dizer que, sei lá, que esse lápis aqui é um lápis, e aí eu comunico para o outro que isso aqui é um lápis, e aí a gente começa a entender e a identificar que isso aqui na natureza é um lápis. Mas isso é uma interpretação minha, eu que peguei esse objeto na natureza e disse, lápis, isso aqui é lápis, e aí eu digo pro outro, e o outro passa pro outro, e a gente começa a fazer um acordo de que isso é lápis, sendo que é uma imposição, é uma restrição que aconteceu para que a gente pudesse comunicar. E aí, a gente tem aí a linguagem, né? A gente está se comunicando, a gente começou a usar essa comunicação, e aí a comunicação ela está dentro da linguagem, sendo que essa linguagem ela vai simplificar e esquematizar o mundo para que haja uma vida social. A linguagem ela é um processo enorme, ela é uma inteligência que está na gente, a gente tem essa capacidade de se comunicar. A linguagem ela não é só as palavras, ela é qualquer forma de comunicação, ela é um processo muito maior, e a gente entende linguagem como todo o processo de comunicação e de inteligência que nós temos e que a natureza em si tem, mas a gente está entendendo agora que começa a surgir uma língua, começa a surgir a palavra começa a surgir aquilo que a gente fala e que a gente está se organizando socialmente. Então, o que é que a linguagem, nesse sentido aqui de comunicação, de base da sociedade, ela está fazendo? Ela está começando a esquematizar o mundo, ela está começando a simplificar o mundo que é isso tudo que a gente está tentando entender e a gente começa a esquematizar para que a gente viva em grupo, para que a gente sobreviva. E aí, as palavras buscam dar identidade às diferenças. O que é isso, né? Vamos dar um exemplo. A palavra folha. Existem muitas folhas no mundo, mas eu identifico folha como uma só. A palavra folha, ela fala de todas as folhas que existem no mundo. Então, existe um monte de folhas. Isso significa que existem folhas diferentes, sendo que uma só palavra identifica todas as folhas. Então, eu estou tentando achar uma identidade, achar algo que eu consiga falar de um monte de coisa numa só palavra. Então, eu tô falando, sei lá, de 10 mil folhas, de 10 mil tipos de folha em uma só palavra. Então, eu consigo, por exemplo, dizer que isso aqui é lápis, lapiseira, sei lá, vamos dizer que é lápis, que isso aqui é lápis, mas existem vários tipos de lápis, existem várias cores, existem vários formatos de lápis, mas eu falo lápis. E aí a gente entende na sociedade que lápis é isso aqui, que lápis tem essas características.
E aí as palavras elas fazem justamente isso, elas buscam dar identidade às diferenças. E aí a linguagem é essa comunicação, essa inteligência que a gente tem no nosso próprio corpo, que a gente conseguiu se comunicar com o outro. E a língua é o que a gente está entendendo aqui pela fala, pelas palavras que a gente foi conseguindo organizar em sociedade. E aí essa fala, essas palavras, elas são convenções, porque a gente em sociedade, a gente em grupo, a gente formando grupo, a gente está fazendo esses acordos, e esses acordos são convenções. As palavras são convenções, eu digo que isso aqui é lápis, mas a gente não sabe se isso aqui realmente, na realidade, na coisa em si dele é um lápis. Então, essa palavra ela é uma convenção que a gente foi organizando em sociedade. E aí entra na grande questão, acho que talvez seja quase a tese da minha pesquisa, que é assim, a convenção ela é uma criação nossa. Então a gente ter esse potencial de criação, de fazer uma convenção, isso está na gente. Então essa convenção ela é uma atividade metafórica e artística do homem. O homem ele consegue criar, ele consegue ver a vida, que é um processo que ele não conhece, que ele não está entendendo, que é instável. Ele consegue criar a partir dessa imensidão, dessa confusão que está diante dele. Ele consegue pegar as coisas e criando palavras, e criando sentidos, e ir criando interpretações. Então, o homem ele tem essa potência de criação que ele acabou, que a gente acaba entendendo como convenções. Essas convenções são as criações do homem, são sentidos que o homem está dando para as coisas, são sentidos que o homem está dando para a vida. E a vida é um processo enorme, é complexo, e a gente precisou organizar, esquematizar, criar para que a gente pudesse se organizar em grupo, para que a gente pudesse sobreviver. E com o passar do tempo, esse caráter metafórico, interpretativo, criativo da linguagem, ele foi sendo esquecido. Por que eu estou chamando aqui, o que é que eu estou chamando aqui de atividade metafórica, né? Essa convenção, ela é uma atividade metafórica porque eu não tenho acesso à coisa em si, eu estou usando uma palavra como uma tentativa de falar sobre aquilo, sendo que essa metáfora, essa palavra aqui, ela não é exatamente a coisa. Então, a palavra lápis, ela não é lápis, ela é uma palavra, ela é uma metáfora que tenta falar disso aqui, que tenta falar desse lápis. Ela é uma interpretação, ela é uma atividade de criação mesmo do homem. O homem criou isso. E aí, com o passar do tempo, a gente foi esquecendo que essa comunicação, que essa linguagem, que essa palavra que a gente está dizendo, ela foi uma criação, ela foi uma convenção, ela foi Quando a gente estava se formando em sociedade, a gente apontou para isso que tinha na natureza, né? Não tinha isso aqui na natureza, mas, sei lá, as coisas que tinham na natureza, a gente foi apontando e criando e dando sentido, e esse sentido ele foi dado para o outro, e o outro passou para o outro, e a gente começou a se organizar. Então, toda essa atividade, ela foi uma criação, ela foi uma interpretação que o homem fez do mundo. E aí a gente entra com uma questão que é a linguagem, ela passa a ser o signo do rebanho. Significa que a gente começou a ter conceitos fixos, a ter verdades absolutas, a entender a palavra como identidade. A gente começou a dizer que a palavra lápis é lápis e pronto, e isso aqui é lápis, e a palavra lápis identifica realmente o que esse objeto é, e a gente começou a fixar isso. Então, tipo, lápis é lápis e pronto, não pode ser outra coisa, é isso, e a sociedade tem que entender que lápis é isso, porque no primeiro momento a gente identificou desse jeito e a gente começou a achar que isso é verdade. Então, um exemplo, dizer X é ser X e não pode ser não X. Significa que dizer lápis é lápis. E isso aqui não pode ser não lápis, porque a gente entendeu que a gente fez esse acordo na sociedade que isso vai ser lápis. Então é mais fácil para que a gente viva em sociedade dizendo que isso é lápis e não é outra coisa. Dizendo que isso aqui é um livro e não é outra coisa. Então a gente começou a
da nossa subjetividade, da nossa criação, a fazer coisas objetivas, a fazer essas convenções que a gente agora está entendendo como verdade absoluta, porque a gente esqueceu desse caráter criativo que tem a linguagem, que a gente tem esse potencial de interpretar e que a gente trouxe essas interpretações para poder viver em grupo. E aí, aos poucos, a vida social vai ditando regras e o homem começa a controlar, a reprimir os seus instintos selvagens. Então, cadê aquele homem primitivo que era selvagem, que tinha instintos, que tinha paixões, que tinha realmente esse monte de coisa aqui dentro dele que ele não entendia e que se ele não tivesse se relacionado com o outro, ele ia acabar matando o outro? Cadê tudo isso que está aqui dentro dele, esse instinto, né? A vida social, ela começou a dizer que o homem não pode ter esses instintos, que ele tem que controlar, que ele não pode simplesmente dizer que isso aqui não é lápis e vir uma outra pessoa e dizer que isso é caneta, que isso é água, que isso é não sei o quê. Porque a gente começou a ditar regras. Isso é um lápis, isso é um livro, isso é não sei o quê. A gente precisou organizar isso, então esses instintos, essa potência, essa vontade de mais, de paixão, de guerra, de um monte de coisa que a gente tem, a gente começou a reprimir. A gente começou a tentar segurar, porque a vida em sociedade começou a ditar regras. E a linguagem é o acordo que diz que o homem deve pensar, deve calcular, deve deduzir, deve controlar o que é visceral, o que é instintivo. Então essa linguagem, essas palavras que a gente começou a delimitar o mundo, a entender racionalmente o mundo, a viver em sociedade, essa palavra que está dentro do que a gente entende como linguagem, ela começou a dizer que o homem deve pensar, e deve pensar a partir das palavras que são definidas na sociedade. As regras, que são palavras que são definidas na sociedade, elas devem prevalecer, elas devem controlar os instintos do homem. Então aqui já foi uma primeira imposição de algum grupo. Algum grupo chegou e disse que a gente precisa prevalecer o pensamento, prevalecer a dedução, prevalecer o cálculo, prevalecer as palavras do que os instintos. Os instintos é algo que a gente não controla, que a gente tem aqui dentro e que a gente quer se movimentar com eles. Mas que a palavra, ela é essa imposição, ela é essa regra, ela é essa delimitação que a gente fez em grupo para que a gente seguisse alguma coisa. Porque se cada pessoa fosse seguir os seus instintos, a gente ia se matar. A gente ia querer coisas diferentes, a gente ia querer fazer coisas distintas, a gente tem esses impulsos aqui dentro e as palavras elas começam a formar regras para que a gente siga, para que a gente não se mate, para que a gente viva em sociedade. Então a sociedade ela começa a caminhar em rebanho, seguindo uma ilusão por achar que as palavras dizem e alcançam as coisas em si. Significa que a gente começou a esquecer esse caráter interpretativo que as palavras têm, esse caráter de eu cheguei e disse que isso aqui é coisa tal, e a gente está vivendo assim, a gente começou a esquecer isso, e o que é que começou a acontecer, né? Isso eu tô dando um salto enorme na história. Mas o que é que mais ou menos começou a acontecer? Existe um rebanho, existe um grupo que define as coisas, que diz isso aqui é lápis, e todo mundo tem que entender isso aqui como lápis, e aí existe um rebanho que diz, ok, vamos entender isso como lápis, porque é mais fácil que a gente em sociedade entenda lápis como lápis do que uma pessoa dizer que é lápis, uma pessoa dizer que é caneta, que é livro, que é não sei o quê. Então a gente começou a caminhar desse jeito, começou a formar esse rebanho, começou a existir um grupo que define as coisas, um grupo que diz o que é certo e um grupo que aceita que isso é certo e que começa a seguir isso. E aí a ideia de identidade começou a moldar o pensamento social. Então a gente acha que a palavra, ela diz o que é a coisa em si, que a palavra ela é a verdade, que a palavra identifica. Então se eu pego esse livro e eu digo que isso é livro, eu acho que a palavra livro ela é exatamente isso aqui, mas que na verdade não é. Eu tô dizendo que isso é livro porque foi uma imposição, uma restrição que lá no começo a gente fez para que a gente vivesse em sociedade. A gente encontrou isso aqui na natureza. Claro que não encontrou, né, que isso foi produzido, mas digamos que isso aqui tá na natureza. A gente nasceu e viu isso na natureza. E aí a gente se comunicou com o outro dizendo assim, ó, isso aqui é livro.
livro é um som, é uma palavra que eu tô fazendo para identificar isso aqui. E aí eu passei pro outro que isso aqui é livro. Sendo que no caminhar da sociedade, da vida, né, em sociedade, a gente começou a achar que a palavra livro, ela identifica isso aqui, que é isso aqui, e isso é a verdade. A gente começou a ter essa noção de verdade. E aí a multiplicidade, a complexidade, ela começa a ser deixada de lado. Então a vida, a imensidão, as multiplicidades, as diferenças, a complexidade que é a vida, ela começou a ser deixada de lado para que a gente seguisse uma ideia de verdade, para que a gente seguisse a identificação das coisas, tipo, isso é livre, ponto. Isso não é outra coisa, isso é livro. E aí isso fica mais fácil para que a gente viva, porque a gente tem... Isso é livro, pronto, não vai ter guerra porque uma pessoa não pode dizer que isso aqui não é livro. Então existe um rebanho que diz, ok, isso é livro. E a gente vive em sociedade. E aí, essa identidade que a gente está trazendo, né, de dizer que a palavra livro, ela realmente identifica o livro, ela é uma ideia de verdade que vai surgindo e que foi um movimento de tentar conter o caos, a instabilidade. Significa que a vida é instável, mas quando eu tenho uma ideia de verdade, quando eu tenho uma ideia de o que é certo, quando eu tenho uma ideia de que aquilo é aquilo e eu vou seguir aquilo, eu começo a ignorar, a reprimir, a organizar a instabilidade, a organizar o caos. Então, se a vida é um monte de possibilidades, é uma multiplicidade, é uma complexidade, mas eu tenho agora uma ideia de verdade, de uma coisa que eu posso seguir, que eu posso confiar, que a sociedade inteira vai seguir, isso é muito mais fácil, porque a gente passa de uma instabilidade para uma estabilidade. As coisas agora, elas fazem sentido, elas estão objetificadas. Todo mundo entende que coisa X é X e pronto. Então a gente acaba escondendo e tentando dizer que não existe a instabilidade, a diferença, a multiplicidade. E aí, se o mundo ele é instável, ele é um jogo de forças que acontece de estabilidade, se ele é um processo, a vida em sociedade seria mais difícil se todos admitissem suas interpretações e sentidos. Foi o que eu tô falando, né? Mais ou menos. Que se cada pessoa ela dá uma interpretação, um sentido para a coisa, a vida ela vai continuar sendo essa instabilidade, porque cada um vai querer dar sua opinião, vai querer, na verdade, dizer o que é verdade e a gente vai começar a se matar por causa disso. Então foi muito mais fácil que um grupo dissesse assim, que no desenvolver da sociedade a gente fosse definindo e objetificando as coisas e as pessoas que fossem entrando nisso, que fossem surgindo, que fossem nascendo e que fossem fazendo parte dessa sociedade, né, elas fossem seguindo isso que existe, esse único sentido que a gente estabeleceu. E aí o acordo, o que é que a gente tem? Que o acordo em sociedade, feito pela palavra, essa palavra ela significa identidade e essa identidade ela significa verdade. Ela significa que a gente tem uma verdade para que a gente siga. E essa verdade, ela significa estabilidade. Se a gente tem uma coisa para seguir, uma verdade, a gente tem uma estabilidade, porque o mundo tá ok, porque todo mundo segue a mesma coisa, certo? E aí, o que a gente fez? A gente negou a pluralidade, a diferença, a complexidade, o corpo, o desconhecido, a instabilidade. A gente negou essas coisas em nome de uma verdade, em nome de uma sociedade que precisa com que todo mundo se entenda. E a gente negou essas coisas porque seria mais fácil a gente ter uma estabilidade, certo? E aí, quando a gente tem, fazendo um resumo, né? A consciência da morte. A partir da consciência da morte, o valor da vida. Aí o valor da vida, a sociedade, o acordo, a linguagem, as palavras que significam identidade e a identidade que significa verdade, a gente tem nessa linguagem um caráter de se a palavra, que a linguagem identifica algo que é verdadeiro, existe então a noção agora de falso. Existe algo que é verdadeiro, existe algo que é falso. Então foi a partir disso aí que a linguagem ela começa a ter um caráter moral. Porque se existe uma coisa que é verdadeira, uma coisa que é falsa, começa a existir uma coisa que é certa e uma coisa que é errada. Começa a existir uma coisa que é boa e uma coisa que é má.
Então essa linguagem ela começa a ter esse caráter moral também. Essa é a segunda parte do trabalho, chamada Educação, Sala de Aula e Distanciamento. E aí, só para retomar, a gente tem a linguagem, né, como eixo central, e a gente estava entendendo essa linguagem como potência criadora de sentido. As palavras, elas são uma metáfora, elas são uma criação, uma convenção para que a gente pudesse viver em grupo. E aí a gente tem duas opções aí. Ou a gente afirma que essa linguagem ela tem um caráter de interpretação, ela é de uma potência criadora de sentido do homem, ou a gente nega isso, a gente nega essa interpretação, essa criação que foi, e a gente diz que isso não é interpretação, que isso não é metáfora, que isso é uma verdade. Então, ou a gente afirma que isso tem um caráter interpretativo, ou a gente nega em nome de uma verdade, em nome de uma noção de verdade. Então a gente acabou negando esse caráter criativo e interpretativo das palavras, porque é mais fácil viver com uma noção de verdade. É mais fácil a gente ter só um caminho, a gente ter só o jeito certo de seguir, porque isso significa estabilidade para o homem, para a sociedade, enfim. E aí as consequências disso, né? A gente vai ter um grupo dominante que tem o conhecimento, que tem a comunicação, e diz: a verdade é que X é X e não pode ser não X. Então, a gente vai ter de um lado um grupo dominante e de um lado um rebanho. O grupo dominante ele vai dizer que X é X, e o grupo que é o rebanho vai dizer: ok, X é X e a gente vai seguir isso porque X é X e isso é a verdade. E aí o rebanho ele é oprimido, ele não pode criar valores, ele é alienado e ele é manipulado. E a razão dominante é a razão de um grupo que vai ditar as regras sociais. E aí, essa noção de verdade, ela fala de verdade, ela vai ser três coisas. Ela vai ser a identidade, então copo é copo, não pode ser não copo. Quando eu digo copo, eu estou falando disso aqui mesmo. E a verdade vai ter o princípio da não contradição, que significa que isso é copo e não pode ser não copo. E vai ter uma noção também que a gente chama de terceiro excluído, que é que não tem a possibilidade disso, tipo, nem ser copo, nem ser não copo, ser uma terceira opção. Isso não pode ser copo e não copo ao mesmo tempo. Isso é copo e ponto. Isso não pode nem ser não copo, nem pode ser copo e não copo ao mesmo tempo. E aí, isso que a gente está falando vai ser as bases do pensamento lógico. Então, a gente começa a estruturar isso muito bem para que a gente tenha uma lógica que diga: o seu argumento é correto, o que você fala é certo, é verdadeiro, porque a gente começar a esquematizar um sistema lógico de como os argumentos devem funcionar, do que é verdadeiro e do que é falso. Então, a gente tem um exemplo que é assim: azul é azul, que é princípio da identidade, é azul e não pode deixar de ser azul, e não pode ser e não ser azul. Então, isso é o que a gente diz que é a base da lógica. A gente começa a identificar o pensamento verdadeiro a partir desses princípios. Uma coisa é uma coisa, não pode não ser essa coisa. E aí, entrando propriamente agora na educação, sala de aula e distanciamento, a gente tem o quê? Que existem regras, existem proibições e existe o jeito certo de ser na nossa sociedade. E aí eu vou falar agora de Foucault, que ele fala uma coisa muito interessante, que é a nossa sociedade, o que é que ela faz? O que ela não aceita, o que ela diz que é errado, a gente interna. Então o Foucault vai falar muito dos manicômios, das prisões. A gente criou esses locais, esses espaços, pra gente dar o exemplo de, isso aqui que ele fez é errado, isso aqui não é a verdade, isso aqui não é o certo. Então,
reprime, esconde, exclui. Então a gente começa a ter aí a exclusão. A gente tem uma palavra, a gente tem um acordo, a gente tem uma linguagem que diz o que é certo, que diz o que é verdadeiro, e a gente começa a dizer que tudo que é errado a gente vai excluir, sai. Então a gente tem aí, teve na verdade muito mais forte antigamente, mas ainda tem hoje, isso é muito notável, que são os manicômios, as prisões aí superlotadas. Então a gente tentou criar esses espaços para dizer, olha, as pessoas foram erradas, então elas estão excluídas aí, então não vamos querer fazer esse errado, hein? Então a gente tentou reprimir, esconder, negar o que nos é próprio. Então a gente tem essa potência de criação, sendo que se a gente criar uma coisa que é dita errada na sociedade, a gente vai ser reprimido, a gente vai ser excluído. Então, a gente tem o que, né? Exclusão, a gente tem distanciamento, a gente tem negação a partir de um acordo social que foi feito, a partir dessa linguagem que a gente começou a se articular com palavras e que essas palavras começaram a falar sobre a verdade. Mas que verdade é essa, né? Então a gente tem uma sociedade dos abismos. A gente tem muitos buracos nessa sociedade que excluem. A gente tem vários abismos que a gente tem essa potência criadora que é própria nossa e nós formamos sociedade. Então, estou falando disso porque eu que sou da sociedade, eu tenho essa potência criadora, sendo que tem certas coisas que eu não posso seguir, que eu não posso falar, porque existe um grande abismo. O abismo da exclusão, o abismo da negação dessa coisa que me é própria, que é essa vontade de criar, essa vontade de dizer que, gente, copo pode ser outra coisa, não necessariamente precisa ser o copo, como a sociedade diz, o copo é isso, serve pra isso, isso e isso. E eu, que tenho uma potência criadora, eu não posso dizer que copo é outra coisa, porque pode ser que a sociedade diga que isso é errado. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem classes sociais, a gente tem prisões, periferias, manicômios, e a gente tem a escola. O que é que a escola vai fazer, né, em relação a isso? Se a gente tem um ideal na sociedade de o que é certo e o que é errado, a escola, a educação, na verdade, ela começa a ser um reflexo dessa linguagem que a gente se articulou, que essa linguagem significa identidade, que essa identidade significa verdade, e que essa verdade significa que existe uma coisa que é certa e verdadeira, e existe uma coisa que é falsa e errada. Então, a escola, ela segue com isso. Na verdade, o sistema educacional todo, ela segue isso, ela segue essa noção de existem coisas certas, existem coisas erradas, e a gente precisa conter e reprimir esse espaço que seria da diferença. Porque se todo mundo quisesse dar a sua opinião, quisesse dar o seu sentido, a gente ia acabar tendo uma super instabilidade de novo. Então, o que é que a gente tem no sistema educacional, né? A gente tem um sistema de aprovação e reprovação. Então, existem pessoas que são aprovadas, que são certas, que são verdadeiras. Existem pessoas que não conseguiram chegar na verdade. Existem pessoas que não conseguiram seguir o desenvolvimento que era para ter seguido. E aí a gente tem alunos excluídos, a gente tem o aluno nota 10, a gente tem sistema de notas, né, que já é bem ridículo. E a gente tem aquele aluno que é nota 10, que é o aluno que fez tudo que era para fazer, que é o aluno que seguiu as regras, que é o aluno que sequer tem a capacidade de ler um texto e não repetir o texto. O aluno, assim, no geral, nota 10 que a gente tem hoje nas escolas, é o aluno que lê o texto e repete. É o aluno que repete o texto. E aquele aluno que tenta criticar o texto, que tenta falar uma outra coisa, ele é muitas vezes excluído, porque ele deve ler e reproduzir o que está aqui, porque no vestibular vão ser perguntas objetivas, e ele precisa seguir o que está no texto. E aí a gente entra no contexto universitário, que a gente tem uma universidade seletiva, então o acesso ao conhecimento universitário ele é seletivo. Então, o que é que a gente tem aí? Que só os que têm poder, eles vão continuar no poder.
porque o conhecimento, ele dentro, aí falando dentro do capitalismo, ele é pago, você precisa ter dinheiro para ter acesso. Então, a gente tem que os melhores colégios, os colégios que aprovam mais para a universidade, são os colégios que são pagos. Então, a gente continua tendo esse processo de quem está no poder, quem já tinha um conhecimento, quem está segurando os acordos, quem está dizendo o que é certo e o que é errado, são as pessoas que sempre vão estar dizendo o que é certo e o que é errado, porque elas vão sempre tá construindo o conhecimento e sempre dizendo para o rebanho o que é que deve ser feito. Então a gente tem que os inquietos, os curiosos, os criativos, eles são excluídos. Os alunos que tentam ser contra alguma coisa, eles são barrados porque não pode ser contra, porque o texto está dizendo que uma coisa é assim, você tem que dizer que é assim. Claro que eu estou generalizando muita coisa, né? Estou falando assim num contexto bem mais amplo. Claro que a gente tem variações nisso aí, mas de uma forma geral existem problemas relacionados a isso. Então, os que seguem o método são aprovados, os que não seguem o método são reprovados. E aí a sala de aula é um reflexo das relações de poder da sociedade. Então a gente tem professores autoritários e alunos extremamente passivos, porque o professor é aquele que sabe o método, que sabe o que é a verdade, que sabe o que é o certo. E os alunos, eles são extremamente passivos porque eles precisam só escutar e repetir o que o professor está dizendo. Então a gente tem essa hierarquização que é o professor, o aluno nota 10 e o aluno problemático. Então, o aluno problemático é o criativo, que é o inquieto, que quer falar, que quer dar sentido às coisas, que não se adequa a um método que é dito, que é para todo mundo. Esse aluno é sempre lá embaixo. E aí, a gente tem que a escola você chega, senta, lê e repete. Chega, senta, lê e repete. É isso o processo. E aí, a gente tem uma sociedade que dá o privilégio à informação e exclui a experiência. Então, você tem que estar sempre informado, mas a experiência de viver aquilo, de sentir aquilo, de dar sentido àquilo, ela é completamente desprezada. Então, a gente tem que essa informação, ela acaba sendo um distanciamento das coisas, porque se eu tenho uma informação, eu não necessariamente vivi aquilo e sei aquilo. Então, a nossa sociedade é uma sociedade de informações. A gente tem informações e a gente acha que a gente tem a verdade, sendo que a gente excluiu uma coisa que é importantíssima, que é a experiência de realmente sentir aquilo, de colocar aquilo no corpo. Então, a gente tem informação, experiência, e a gente tem embaixo de informação opressão, porque quem tem informação geralmente oprime, porque eu que tenho a informação eu sei, e você que não tem, você não sabe. E a gente tem do outro lado, né, a experiência e o afeto, eles são excluídos. E aí eu estou entendendo o afeto enquanto movimento, enquanto aquilo que faz você se movimentar, você sair do lugar. E a experiência, ela tem justamente esse caráter de você se movimentar com aquilo e não você simplesmente saber e se distanciar da coisa em si porque você sabe, alguém disse, aquilo que alguém disse tem um caráter informacional e eu sei daquilo, mas eu não necessariamente vivi aquilo. E aí, por que a gente negou a experiência? Né? Porque a experiência, ela é do corpo, ela é vivência, ela é emocional, e nós não sabemos muitas vezes, a gente não aprendeu a controlar isso. Então, como a experiência ela tem esse caráter muito mais, sei lá, do corpo, instintivo, emocional, a gente acaba que deixando de lado porque a gente está dando privilégio à informação, à razão, ao pensamento, à linguagem, às palavras que a gente está dizendo, que são identidade, que são verdade, certo? E aí, a informação, ela não nos atravessa, ela nos mantém no mesmo lugar e ela não nos afeta. E aí, o que a gente tem muitas vezes hoje é a opinião. E esse âmbito da opinião, ela é assim, ou eu sou contra ou eu sou a favor. A gente tem uma sociedade de informações que é tão forte que a opinião é assim, ó, eu leio uma coisa e eu sou contra ou eu sou a favor. A gente não consegue ir além desse caráter quase que moral de o contra é o errado e o a favor é o certo. Então a gente está sempre nisso, ou é certo ou é errado. A gente não consegue analisar os pontos, a gente não consegue ir além disso. A nossa sociedade ela tá muito voltada só para isso, só para o que é certo e o que é errado, só para as coisas que
só para esses dois lados, entendeu? Só pro lado de ou é verdadeiro ou é falso, ou é certo ou é errado. A gente então tem a nossa opinião só voltada nisso, só voltada em ou eu sou contra ou eu sou a favor. A gente não consegue, no geral, ter uma complexidade das coisas, a gente não consegue falar muito das coisas porque a gente está preso a essa moral, a essa coisa do certo e do errado. Então, na maioria das vezes, o que é que a gente faz? A gente concorda com a opinião do professor, né? Eu tô falando de educação, de sala de aula, de escola. E aí, a maioria das vezes, a gente tem que os alunos, eles são tão passivos que o professor é o certo, então eu vou ser a favor, porque ser a favor é ser certo. E aí, a gente acaba aqui tendo opiniões extremamente superficiais. A gente só consegue falar por cima das coisas, a gente não consegue fazer uma análise aprofundada das coisas. Então, a gente segue as ideias dominantes, as opiniões dominantes. Significa que eu tenho um processo aqui, uma coisa que tem na vida, uma pessoa, ela experimenta isso, ela tem isso no corpo dela e ela dá a interpretação dela e ela diz para a sociedade que, ó, isso que essa coisa aqui que eu experienciei na vida, ela é o amor. E aí eu pego e digo, olha, o amor é coisa X, Y, Z. E aí as pessoas, elas não têm mais essa vontade de experienciar as coisas, porque já tá tudo tão objetificado na sociedade, o amor é X e pronto, que as pessoas não precisam mais experienciar, porque elas já sabem que o amor é X, entende? Então, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser um pouco polêmico, ou pode ter... Tem muitas opiniões em relação a isso, mas hoje né, no contexto contemporâneo, a gente tem as discussões de gênero, que é assim, a gente na sociedade diz que a palavra menino é menino porque tem tais características. Para ser menino, você tem que seguir tais características que a palavra menino segura, que a palavra menino delimita. Então, hoje nas discussões de gênero, a gente tem essa questão de, então, menino é só isso que a gente está dizendo que é menino não usa vestido, então, porque falando... Claro que hoje a gente já está quebrando isso, a gente já está dando um movimento maior para as palavras, mas a palavra menino no geral, e por isso que a gente ainda tem tanto preconceito, é que a palavra menino, ela diz assim, ó, menino não pode usar vestido, menino não pinta as unhas, meninos não usam maquiagem. E aí a gente tem que essa palavra, ela faz esse recorte, diz que é isso e ponto. E a gente tem esses grandes problemas, né? De dizer, menino é só isso mesmo? A palavra menino, ela quer dizer só isso, e a palavra, ela é realmente a identidade, ela é realmente a verdade, né? Então a gente tem todas essas questões. E, enfim, são muitas críticas a fazer. Claro que eu estou fazendo isso de uma forma bem geral. Eu estou fazendo uma análise do pensamento, uma análise da história, mas eu estou fazendo isso de uma forma muito geral. No próximo vídeo a gente tem a terceira parte do trabalho, que é voltado para as propostas. Essa é a terceira e última parte do trabalho, chamada Um Espaço de Aula de Afetos. Então é aqui que eu vou dar algumas propostas, né? Eu fiz uma crítica nesses 2 últimos vídeos e agora eu vou apontar para algumas possibilidades do que a gente pode fazer com esse tanto de problema, né? Com todas essas questões. Eu acho que o primeiro ponto a ser pensado é que, assim, a gente precisa admitir que a linguagem, ela tem um caráter fictício, ela tem um caráter a linguagem que eu tô falando agora é a linguagem que a gente usa aqui na nossa sociedade, a linguagem que a gente usou para fazer acordos sociais. Então, a linguagem, a língua, as palavras, a gente precisa admitir que essas palavras, elas têm um caráter fictício, elas têm um caráter de convenção, elas têm um caráter de criação, de uma pessoa, ela interpretou aquilo e ela passou para os outros, e os outros foram também admitindo esse sentido, mas a gente precisa entender que isso foi uma convenção, que essas palavras, elas
delimitam, elas fazem uma delimitação necessária, mas elas não necessariamente dizem o que é a coisa em si. Elas não são a verdade. A gente não sabe o que é isso, o que é essa verdade, né? Essa verdade, ela também é uma convenção. É uma coisa que a gente diz que isso é copo, e aí a gente passou para todos os outros, e todos os outros entendem que isso é copo, mas a gente não... A palavra copo, ela não chega aqui em si, porque isso foi uma convenção que a gente fez. Inclusive, no exemplo passado, eu falei de menino, né? E aí a gente em grupo disse, ó, o menino vai ser isso, isso e isso. Sendo que hoje a gente sabe que a gente não pode mais fazer isso. Que essa palavra, ela não é a verdade sobre a coisa. E se a gente vê um menino de vestido, a gente não pode ter preconceito porque é menino. Não deixa de ser menino porque não tá dentro de uma regra que foi dita pela sociedade, entende? Então, quando a gente afirma isso... Quando a gente afirma que isso foi uma interpretação, que isso foi um acordo que a gente foi fazendo, que esses acordos eles podem ser atualizados, a gente afirma o nosso potencial interpretativo e criativo da realidade. Quando a gente afirma que a gente criou tudo isso, que a gente interpretou tudo isso, a gente começa a afirmar o nosso potencial enquanto criadores, enquanto interpretadores do mundo, da vida. E aí, isso é uma coisa muito importante, né? Isso não significa que, se eu estou dizendo aqui que não existe verdade, que tudo é interpretação, que é criação, não significa que a gente vai viver num caos social porque todo mundo vai ter sua interpretação e seu sentido. Eu não estou dizendo que a linguagem está errada, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a linguagem ela tem esse caráter de convenção, que as palavras elas não são a verdade em si, mas que a gente pode sim fazer esses acordos e dizer o que é que a gente deve seguir e formular métodos para a gente viver, formular métodos para a gente entender o que são as coisas, mas que isso ele pode ser atualizado a todos os momentos, porque as palavras elas não são a verdade, então a gente pode atualizar, a gente pode estar sempre fazendo acordos para que a gente viva em grupo. Então o problema não é a linguagem, não são as palavras. O problema é a gente não afirmar que isso é uma criação da gente, e a gente achar que a palavra copo é copo e a gente nunca mais pode mudar isso porque copo é a verdade. Então, a ideia aqui é a gente só afirmar esse potencial criador que tem na gente. E por que não uma pessoa chegar e dizer que isso aqui é blá blá e a gente em sociedade dizer é verdade, isso aqui é blá blá porque blá blá se encaixa mais, porque as características de blá blá se encaixam mais com isso aqui que antes a gente entendia como copo. Então a ideia é essa, é a gente afirmar esse potencial de criação, de interpretação e de dar sentido que a gente tem. E aí, né, o que a gente precisa? A gente precisa resgatar uma coisa que é chamada na filosofia, um conceito da filosofia chamado devir. O devir é o vir a ser das coisas, são os processos, né? A gente precisa resgatar isso, esses processos, esse caráter de atualização das coisas, de que hoje isso aqui é um copo, mas amanhã isso aqui não pode ser o copo, pode ser o blá blá, entende? Então a gente precisa resgatar isso, a gente precisa resgatar o caráter processual das coisas, a gente precisa resgatar a multiplicidade, a diferença, a experiência. A experiência, falando agora de experiência, né, é aquilo que nos acontece, é o que nos move, é o que nos potencializa. E aí eu faço questão de ler um trechinho aqui de um texto chamado Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, Jorge La Rosa, da Universidade de Barcelona. E aí ele fala um pouquinho da experiência e eu vou ler um pouquinho. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Isso é a experiência. A experiência nos toca, fica no corpo, ela nos move, ela nos potencializa. A informação, ela nos distancia. E aí, a proposta aqui é por professores que afirmem a linguagem enquanto ferramenta de multiplicidade, de mudança, que os professores eles permitam que exista essa diferença na sala de aula, essa multiplicidade de opiniões, que permita a mudança, né? E que não chegue só falando que uma coisa é verdade e pronto, e não pode ser refutada, que não existe a diferença, e que ele permita isso, entende? E que a sala de aula seja um espaço de afetos, e eu digo de algo que nos atravesse, que nos potencialize. O afeto, ele tá para além dessa ideia de afetar positivamente ou negativamente. Uma coisa, ela não é afetuosa só porque ela te dá um abraço, longe disso. Uma coisa é afetuosa quando ela te move, quando ela te atravessa. O afeto é movimento, é atividade, é mudança. E que haja alteridade é relação, e entre o professor e o aluno, né? Que haja essa relação entre os dois, que os dois construam o conhecimento, que os dois afirmem a multiplicidade, a diferença, e que não seja só aquela aula em que o professor é autoritário, que o aluno é passivo, que o professor diz o que é a verdade e o aluno ele não tem o direito de fala, que o aluno não tem o direito de se potencializar no sentido de contribuir com aquela aula, entende? Então, outro tópico que eu quero falar é que além da sala de aula, que a educação ela não seja restringida ao espaço da sala de aula, que a educação não seja entendida só como um espaço de 4 paredes que tem uma lousa, um professor escrevendo as coisas e os alunos copiando. Que a sala de aula seja aqui entendida como a vida. A sala de aula ela não é só esse espaço que a gente entende, não é só essa sala física. A sala de aula é tudo, ela é a vida, ela é a multiplicidade, ela é a complexidade. Ela precisa ser entendida por isso, com isso, porque a educação ela não é só a escola, ela não é só a sala de aula. A educação é a vida. Não adianta na escola a pessoa aprender que não pode jogar lixo na rua se toda a cidade que ela mora joga lixo na rua. Isso não vai fazer muito sentido, porque ela aprende que isso é o certo, mas ela vê o pai dela fazendo isso, a mãe dela fazendo isso, todo mundo fazendo isso. Então, na prática, ela vai tá vendo uma coisa que na escola vai estar dizendo outra. Então, a escola vai só dizer uma coisa e não vai atravessar ela. O que vai atravessar, o que vai tocar ela vê a família dela, por exemplo, jogando um lixo na rua. Então, a educação está para além da escola e a escola está para além da sala. A escola não é só a sala, a universidade não é só a sala. Não é só esse espaço que a gente entende, que a sala é isso, é espaço de 4 paredes e tem um professor falando que é a verdade. Então, por um espaço, por uma educação, por uma sala de aula que esteja para além desse espaço físico, que esteja para além dessa ideia de o professor é autoritário, de o professor é opressor e o aluno ele só escuta, o aluno não participa, o aluno não sabe o que é verdade porque o aluno está só aprendendo, que a gente tenha esse espaço que entenda como além da disciplina, essa ideia de disciplina, ela já é uma palavra muito forte, porque a gente tem na universidade as disciplinas e parece que a gente não sabe de algo, que a gente não é disciplinado, e a gente vai ter uma disciplina que vai dizer o que é certo, o que a gente deve fazer. E que a universidade, que a escola, que a educação em si, ela esteja para além da grade curricular. A grade curricular, ela para mim significa verdades absolutas, coisas fixas, ela significa a verdade. Tipo, é isso que o aluno deve estudar e aí, bota isso aí, 10 anos estudando a mesma coisa, porque isso acontece na universidade, os currículos, a grade curricular, ela demora muito para ser atualizada, então a gente tem sempre aquelas coisas fixas, a gente
tem sempre aquele mesmo professor que vai falar sobre aquele mesmo assunto, e a vida ela tá em processo, ela tá passando, e a gente tá querendo ter uma grade curricular, a gente tá querendo ter uma coisa fixa, sendo que a vida tá aí passando e tá pedindo novas coisas, tá pedindo novos conteúdos, e a gente ainda tá preso a essas ideias de, existe uma grade curricular que é a melhor coisa a se dizer para aluno e tal. E aí, enfim, concluindo, né, por mais vida na escola, por mais vida na universidade, por mais vida na educação. E quando eu falo vida, eu tô falando de complexidade, eu tô falando de processo, eu tô falando de instabilidade, eu tô falando de diferença, eu tô falando de multiplicidade, porque a vida ela é tudo isso, ela é complexa. Ela não tem só a verdade, ela tem as diferenças, ela é um processo, né? Ela é uma complexidade de coisas que não é só a gente chegar e dizer que copo é copo e é isso, entendeu? É a gente realmente ir atualizando esses acordos sociais que a gente está fazendo a partir da linguagem. Então, a ideia é que a gente tenha uma escola, tenha uma universidade, tenha uma educação que permita a criação de valores, a criação de novos valores, o espaço de interpretação, que a sala de aula seja um espaço para o aluno também poder interpretar alguma coisa, por o aluno também poder colocar o sentido dele, por ele colocar a opinião dele, por ele conseguir ressignificar, que não seja só o professor dizendo qual é o sentido certo, que a gente possa sim ressignificar as coisas, que a gente possa afirmar a diferença, que a sala de aula seja um espaço que afirme as diferenças, que diga que a diferença ela é essencial, porque a diferença ela é a multiplicidade, e a multiplicidade ela é a vida, porque a vida ela é múltipla. Então, o último ponto que eu quero falar hoje é a linguagem artística como possibilidade. Então, por que a linguagem artística, né? Porque a arte, ela afirma o seu caráter de ficção. A arte, ela sabe que ela é arte, ela sabe que ela é um sentido, que ela é uma interpretação, que ela é um valor que ela está dando. Então, uma obra de arte, ela pega a vida e ela faz uma restrição, ela faz uma interpretação, ela dá um sentido para alguma coisa da vida e ela afirma que ela faz isso, ela afirma que isso é uma interpretação, que isso é um ponto de vista, que isso é uma perspectiva, que isso é uma diferença na vida. Então, a arte faz a mesma coisa que a gente tá fazendo com as palavras, né? As palavras, elas são uma delimitação necessária, sendo que a gente acabou dando às palavras esse caráter de identidade, de verdade. E a arte, ela faz justamente a mesma coisa, sendo que ela não diz que ela é a verdade. Ela diz que ela é uma perspectiva, que ela é uma interpretação, que ela é uma possibilidade. Então a arte, ela possibilita isso, ela possibilita a criação, ela possibilita que a gente se potencialize, que a gente coloque para fora tudo que a gente consegue de criação, de ressignificação. E a arte ela tenta então dar sentido à imensidão que é a vida. A arte ela pega a vida que é enorme e ela começa a dar sentido, ela começa a falar sobre a vida, ela começa a criar dentro da vida, mas ela não esquece que ela está criando, ela não esquece que ela está fazendo essa interpretação, que ela está dando esse sentido, né? Então a arte afirma a potência criativa do indivíduo, a arte aprende a viver no jogo de forças que é a vida. Que a gente tentou, ao longo da história, reprimir. A gente tentou reprimir a vida, a gente tentou reprimir a diferença, a multiplicidade, a gente tentou reprimir todas as coisas, toda a complexidade da vida em nome da estabilidade, em nome da verdade. Sendo que, na verdade, a gente precisa resgatar isso dentro da universidade, a gente precisa resgatar isso dentro da escola, a gente precisa resgatar isso na vida, na educação, porque a gente precisa de potência, de afeto, de multiplicidade, de diferença, porque é assim que as coisas vão poder caminhar de forma mais saudável. Então, por mais vida na escola.